Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 275 do Código Civil. Nós já estudamos no artigo 264 do Código Civil que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, podemos dizer que há solidariedade ativa quando há mais de um credor, sendo que cada credor tem direito de exigir e receber a dívida toda. E há solidariedade passiva quando há mais de um devedor, sendo que cada devedor é obrigado pela dívida toda. E a nossa aula de hoje é sobre a solidariedade passiva. A solidariedade passiva pode acontecer por determinação da lei ou pela vontade das partes em um negócio jurídico. E a solidariedade passiva acontece quando em uma obrigação existem dois ou mais devedores, sendo que cada um dos devedores é obrigado pela dívida toda, como se houvesse apenas um devedor. Sendo assim, na solidariedade passiva, o credor pode exigir a dívida comum de qualquer um dos devedores, conforme prevê o nosso artigo de hoje, que nós vamos estudar, o artigo 275 do Código Civil, que tem a seguinte redação. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Então, vamos ver um exemplo. Roberto e Bruno são devedores solidários de Mônica na quantia de R$20 mil. Está previsto isso no contrato. Mônica pode exigir cobrar os R$20 mil só de Roberto, ou Mônica pode exigir os R$20 mil só de Bruno, ou então ainda Mônica pode exigir os R$20 mil tanto de Roberto quanto de Bruno conjuntamente. Como podemos verificar, Mônica pode exigir a dívida de cada um dos devedores, porque na solidariedade passiva, cada um dos devedores é obrigado pela dívida toda. Ainda diz o artigo 275 que o credor pode exigir a dívida total ou parcialmente. Diz ali no artigo 275, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Então, no nosso exemplo, Mônica poderia exigir a totalidade da dívida, que era os R$20 mil, de um ou de outro devedor, como já vimos. Ou Mônica poderia exigir parcialmente a dívida. Por exemplo, Mônica poderia exigir R$15 mil de Roberto e exigir R$5 mil de Bruno. Isso ficará ao critério de Mônica, que é a credora. Então, vendo esse nosso exemplo, podemos verificar que a solidariedade passiva tem as seguintes características. Primeiro, o credor pode exigir a totalidade da dívida de um ou de algum dos devedores solidários. Ou então, o credor pode exigir parcialmente a dívida de um ou de alguns dos devedores solidários. Agora pode surgir uma dúvida também. Digamos que um devedor pague parcialmente a dívida. Por exemplo, digamos que referente a essa dívida do nosso exemplo de R$20 mil, Roberto, que é um devedor solidário, pague apenas R$10 mil para a Mônica, né? O que vai acontecer? Quem será responsável pelo restante da dívida, que são os R$10 mil que restaram? Será Roberto, será Bruno ou serão os dois conjuntamente que são os devedores solidários? A resposta para essa pergunta está no artigo 275, quando diz: se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. E assim podemos verificar que se houve um pagamento parcial da dívida, todos os demais devedores serão obrigados pelo restante da dívida. Desta forma, no nosso exemplo, tanto Roberto quanto Bruno são obrigados pelo restante da dívida, que é os R$10 mil. E assim, Mônica poderá cobrar os R$10 mil restantes, tanto de Roberto quanto de Bruno. Quem vai escolher isso é a Mônica. Agora vamos estudar o parágrafo único do artigo 275, que diz: não importará a renúncia da solidariedade, a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
O que o parágrafo único do artigo 275 quer dizer é que o fato de o credor ter ajuizado uma ação contra apenas um dos devedores solidários não quer dizer que o credor renunciou à solidariedade entre os outros devedores solidários. Ou seja, o fato dele ter ajuizado uma ação contra apenas um dos devedores não impede que posteriormente o credor venha cobrar a dívida dos demais devedores solidários. Então vamos usar o mesmo exemplo. Roberto e Bruno são devedores solidários de Mônica na quantia de 20 mil reais. Mônica ajuizou uma ação para cobrar os 20 mil reais apenas de Roberto. Só que nessa ação, Roberto não foi encontrado para responder à ação e pagar a dívida. Como Mônica não conseguiu receber o valor de Roberto, Mônica ajuizou uma outra ação para cobrar os 20 mil reais de Bruno, pois o fato de Mônica inicialmente ter cobrado apenas de Roberto não quer dizer que ela renunciou à solidariedade existente entre os devedores. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, podemos concluir que na solidariedade passiva, 1. Existem dois ou mais devedores obrigados pela dívida toda. 2. O credor tem direito de exigir e receber de qualquer um dos devedores solidários a dívida total ou parcialmente. 3. Se houver pagamento parcial da dívida, ou seja, pagamento de apenas uma parte da dívida, todos os devedores solidários ficarão solidariamente obrigados pelo que restou da dívida. 4. Se o credor ajuizar uma ação contra apenas um dos devedores solidários, isso não quer dizer que o credor renunciou, ou seja, abriu mão da solidariedade quanto aos demais devedores solidários. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se já no canal Direito em Tela e adquira os nossos mini cursos com certificados no site Direito em Tela.